Olá pessoal, tudo bem? Aqui em mais uma aula de planejamento empresarial. Irei falar sobre poder, autoridade e liderança. Deixa eu fazer a transição aqui. Opa, estava no certo, eu nem preparei. Então assim, a gente já começou a falar sobre liderança, né? Então a gente precisa ter o conceito de liderança, né? Então segundo Max Weber, né, ele é um estudioso, né, da parte da administração. Poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer, né, uma ordem a respeito de resistência, pelo uso da força, da imposição ou da coação. Né? Então, alguém ter poder sobre outro, né, é quando a pessoa meio que, pelo uso da força, ele demonstra poder. Né? Então, a pessoa, só por ela ter por exemplo, um cargo maior que o outro, né? E, e ele impõe, né, certas coisas, né? Ele pode se tornar uma imposição ou coação, né? Existe esse abuso de poder, né, tem dentro das empresas, né? No caso até de assédio, né, que ocorre, né? Eu teve na minha outra ETEC, na ETEC, no meu TETEC, né, na ETEC de Itacoa que eu dou aula também, teve uma palestra sobre isso e as professoras que deram a palestra relataram muito esse assunto, né? O poder do cargo, né, acaba fazendo com que acaba ocorrendo muito casos de assédio sexual, assédio moral, né? E a pessoa acaba através de uma coação, de uma imposição, né, que o seu subordinado faça as coisas assim, as coisas que ele não quer, não tem uma coisa não dentro do trabalho dele, né? Então, no caso até de assédio sexual, por exemplo, chefes que fazem isso contra mulheres, né? Eles usam isso na forma de porque ele tem um cargo melhor, né? Então, poder melhor dentro da empresa, ele acaba usando a força do cargo para conseguir fazer esse tipo de assédio, né? Cometer esse tipo que na verdade é um crime, né? É um crime que até é penal, né? A empresa pode mandar embora e ele vai responder um processo penal, né? Essa questão de assédio sexual, por exemplo, né? Então a pessoa usa a força, né, do cargo, né, para impor algo à, à pessoa, né? Autoridade, né, é quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que o recebem, né? Então, assim, tem pessoas com a autoridade do cargo dela, né? Os seus comandados, eles executam as funções sem precisar falar, entendeu? Porque sabe que tem autoridade daquela pessoa, né? Que tem que prestar conta para ela, né? Então a pessoa não está forçando nada, é a autoridade que ela tem, né? Até pegar lá um exemplo, né? O padre, por exemplo, dentro da igreja ele tem autoridade de padre, né? E as pessoas até respeitam, né, a posição dele, né? É, as pessoas são até voluntárias ali e obedecem ele dentro da igreja, dentro da missa, né? Porque a autoridade maior dentro da missa é o padre, no caso, né? Porque, né, dentro da igreja católica ele é uma autoridade sim espiritual maior, né? Até, né, posso falar bem sobre isso, né? O sou evangélico, né? Sou batista, muitos anos e hoje muito pastor perdendo a autoridade, né? Então, porque a gente comenta, né, sobre isso porque hoje a palavra pastor virou uma coisa que eles mesmos tiraram a autoridade
da, 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 da- do contexto do que é, né? A função, né? Pastor é cuidar das pessoas, né? Isso que o pastor faz, né? E eles acabam utilizando, utilizando isso para outras coisas e tornou essa palavra, essa autoridade já no meio, né, jocosa, né? Uma coisa que ninguém leva mais a sério. É uma pena, né? Tem pastores sérios e também, né, acabam sendo prejudicados por outros que não são, né? Então, é, então tem muita gente que vê falar pastor, né? Que até anos atrás era uma autoridade, né? De uma igreja, por exemplo, hoje está perdendo respeito por causa de alguns que são que agem de má fé, né? No caso do professor, o pastor também tinha uma autoridade até os anos 80 ali, né? No comecinho dos 90 muito forte, né? Uma autoridade, né? Não poder, ele usava autoridade de professor, porque o cargo professor era muito importante, né? Então havia um respeito, né? E passar dos anos 90 começou a tirar essa autoridade do professor, né? O professor virou uma figura, digamos que meio caricata, entendeu? Até eu também falando de professor, né? Triste, porque isso foi uma desconstrução que foi feita, né? Pra também destruir com a educação, para acabar com a imagem do professor, né? De tornar ele uma figura caricata de alguma coisa que eu não sei, né? E muitos profissionais acabam indo para esse tipo de situação, né? E acaba deixando a educação, né? Acaba aceitando esse tipo de comportamento, né? Tornando o professor uma caricatura, né? Não uma autoridade. Então tem muito professor que é caricatura e não uma autoridade, tá? Até falando, quando o professor tenta impor o poder dele sobre os alunos, geralmente é aí que desanda tudo, né? Já aconteceu várias vezes, né? Eu já até passei por isso quando era mais novo, né? Na profissão. Hoje eu sei que o poder não leva a nada, né? E sim, eu tenho minha autoridade de professor dentro de uma sala de aula, né? Que os alunos têm que me respeitar pelo eu ser o professor, né? Por eu estar liderando ali naqueles 50 minutos de aula, por exemplo, né? Ok, mas é pelo respeito, ok? Uh... Então ele fala aqui que a diferença entre poder e autoridade, né? Não, aquele que não exige a utilização de habilidades pessoais como simpatia, carisma ou entusiasmo. Mas assim, o poder é a utilização da força, como eu falei, né? Da coação e da utilização de um cargo, de um título para que recapitulando aqui, né? Então, se você quando você usa o poder para coagir as pessoas, aí é complicado, né? Ah, aí você perde o grupo, no caso, né? Autoridade é quando as pessoas seguem as ordens do líder, né? Porque são influenciados pelas suas habilidades pessoais, né? Os líderes têm algumas habilidades pessoais, né? E as pessoas reconhecem o líder quando eles enxergam a capacidade que ele tem no comando. Então, quando as pessoas não têm aquele olhar, aí ele perdeu o grupo, como a gente fala, né? Então, a gente tem três tipos de autoridade, né? Então, assim, a tradicional, né? É... Ele está dizendo aqui que não possui nada de legítima, né? Legítima sua influência, mas pelo fato de que essas pessoas sempre tiveram autoridade ao longo do tempo, não são questionadas, sua influência não é questionada, né? Aí fala assim sobre idosos, religiosos, membros da polícia, pessoas que possuem autoridade, porque a sociedade, de modo geral, costuma respeitar essas pessoas, né? Então aquilo que eu falei para professor também acaba valendo para polícia, para policial também, né? Acabou a sociedade com o tempo
Foi deixando ele uma caricatura, né? E as pessoas foram perdendo respeito ao policial, né? Então, e hoje o policial ele põe a cara aí para bater aí numa sociedade violenta aí, ganhando mal também, né? E nem a própria sociedade o respeita. Então é muito complicado, né? A situação do policial e do professor é muito parecida, porque a sociedade com o tempo foi alterando, né? Foi deturbando a que eles são não são são autoridades. Ficam falando que a gente tem poder no caso, né? Então, mas aí acabam deturbando isso, né? Mas é um assunto complicadíssimo, né, para falar, né? Mas assim, eu falo que policial e professor acabam caindo no mesmo problema, né? Eles são autoridade e eles não têm poder, né? É diferente. Então, quando os dois exercem poder, acaba dando mal, né? Acaba dando errado. A carismática, né, já é baseada em habilidade pessoal da pessoa, né? Veio da personalidade dela, né? Então a gente vê assim alguns líderes políticos, religiosos, revolucionários, alguns artistas carismáticos, e não precisa que nada legitime a sua influência, né? Então a próprio carisma assim da pessoa acaba legitimando o poder de influência que ela que ela tem, né? Isso quando fala, a gente fala, o cara nasceu com habilidade de ser líder, né? Já tá com ele, já, né? É muito mais fácil. Então, vamos pegar lá o Papa João Paulo II, ele já tinha o carisma de ser líder, né? Ele nasceu carismático, né? Ele pelo seu carisma, ele conseguia, e foi pelo que os meus amigos católicos falam, ele foi um dos melhores papas que teve, né? Então, aqui a gente tem a autoridade, né, racional legal, né? Ele só tem legalidade no local onde eles exercem algum cargo, tá? Quando eles já saem do cargo, né? Sai da empresa no caso, né? Isso aí acaba. Então a pessoa tem influência dentro lá da empresa, né? Que ele trabalha, ou da instituição que ele trabalha, saiu dali e encerrou, né? Eu acho, né, que os políticos, por exemplo, deveriam se encaixar aí. Ele tem autoridade dentro do plenário, dentro ali do espaço dele, né? Saiu dali e acabou, né? A gente vê que não é verdade, né? No Brasil não acontecendo isso porque quando a pessoa sai dali, ela continua sendo deputado, vereador, né? E as leis são leis diferentes para eles, né? A gente vê aí deputado aí que cometeu crime aí, vários tipos de crime estão lá com tornozeleira e não estão nem aí com a hora do Brasil, né? Porque a imunidade parlamentar, né? O cara pode matar, pode fazer o que quiser, mas ele não vai preso. Ele continua lá andando no Congresso porque ele é deputado, né? Então, se a gente fosse usar essa ideia aí que a autoridade dele acabou, pode uma questão dar para fora, né? No caso dos deputados, vereadores aí, senadores, né? Que seria o correto, né? Como em qualquer empresa, né? Quando o cara lá é gerente de logística, vou dar um exemplo aí da empresa X, né? Saiu dali e encerrou, né? Não é mais nada, né? Então, o que aqui é o correto. Então ele tem a autoridade do cargo dele ali naquele momento. Saiu dali e acabou, entendeu? Saiu daquele espaço, né? Eu acho que os presidentes americanos, por exemplo, eles usam muito né? Essa ideia de racional legal aí quando ele vira presidente, porque você vê que a maioria dos pronunciamentos são feitos na Casa Branca, né? É, é, eles, eles aparecem raramente fora dali, né? Porque é onde ele é o presidente. Eu lembro que teve casos que o Bush filho foi muito questionado por algumas viagens que ele fez, né? Na época que ele foi presidente, né? E aqui no Brasil a gente vê, né, certos presidentes andando, fazendo o que quer por aí, né? Sendo que ele é presidente no Planalto ali, né? Na casa, lá no, onde ele fica em Brasília, né? E ali é onde ele tem que ficar. Aí você vê que o
primeiro-ministro britânico, a primeira-ministra da Alemanha, elas sempre quando vão dar algum pronunciamento, eles estão lá, entendeu? No local onde eles, né, devem estar. Então a gente vê muito isso também, né, muito nos países. Ao contrário do Brasil, que a gente vê as, as autoridades aí, né, exercendo também fora do local dele suas funções. Aí eu estou trazendo a figura de uma pessoa que eu acho que tem uma liderança carismática, né? Ana Maria Braga, né? Ela mostra claramente que ela é jornalista de verdade, tá? Ela é formada em jornalismo, ela trabalhou muito tempo na produção de programas, né? E ela mostra que ela tem uma liderança dentro do programa ali muito forte, né? Então, até pelo carisma da pessoa que ela é, né? Então, ela exerce esse tipo de liderança carismática, né? Então, é uma pessoa que tem carisma em todo o meio da TV, fora, né? Porque ela por causa é, da imagem que ela passa, que ela é uma pessoa muito carismática, ok? Aí eu, voltando, né? Aí eu trazendo um líder, né? Eu falei da parte racional, legal, né? Então o presidente dos Estados Unidos ele sempre dá o discurso dele, né? Na Casa Branca. Eu nunca vi nenhum presidente americano, né? Na, quando ele está presidente, né? Só quando ele vai à ONU ou a um outro país em visita diplomática, ele dá discurso, né? Ele falar, né? Sem ser fora dali. Então, o bom exemplo que eu pus aí é o John Biden, ele é presidente há pouco tempo aí, poucos meses aí, e as declarações que ele dá tudo sempre na Casa Branca. Nunca fora do local, né? Que ele onde ele deveria estar, né? Então que é o certo, né? Que o presidente deveria ser, né? Dar declarações, pronunciamentos, né? Fazer as coisas onde ele deve estar, que é na Casa Branca, ok? A liderança, né? Que acontece? Porque vem decorrente do poder e da autoridade das empresas, né? Ok? Mais autoridade, né? Que a gente busca, né? E assunto muito discutido nas empresas que nós estamos buscando líderes, né? Então, aquela pessoa que tem aquela proatividade, né? Que você não precisa ficar mandando para fazer as coisas, ela influencia, ela tem um poder de influência muito grande nos outros funcionários, ela tem essa habilidade de lidar com as pessoas, né? E isso, se ele fazer isso, ainda ser um cara produtivo para a empresa, é ótimo, né? Aquele líder que motiva os colegas, é, que tem essa habilidade de se comunicar com todo mundo e ainda trazer resultado, é o que toda empresa quer, tá? Liderança, ele fala que é uma característica que pode ser desenvolvida, tem as pessoas que nascem, tem pessoas que dá para desenvolver, né? Ou ele até tem a liderança, mas ele precisa ser moldado a um ponto que ele consiga ter isso como um ponto forte dele, né? E a empresa tem que utilizar disso para desenvolver a empresa, né? Que isso seja focado, né? Para a empresa atingir os seus objetivos principais, né? Buscar líderes que consigam, né, atingir os objetivos, né? Aí fala que todo ser humano tem potencial para ser líder, né? Ele influencia no comportamento, os pensamentos e atitudes das pessoas que estão à sua volta, de modo especial no ambiente de trabalho, né? Então, o líder representa a sua capacidade de influenciar as pessoas. Opa, engasguei aqui. Liderança representa a sua capacidade de influenciar as pessoas, né? No modo que elas vão agir, né? Então, a liderança é a capacidade de você influenciar as pessoas, né? Até quanto você consegue
influenciar no modo de agir delas, ok? Então, assim, eu coloquei, né, tem o dicionário influenciador, né? Uh, óbvio que influencia, influente, dominante, né? Poderoso, preponderante, prestigioso, mas isso aí no Brasil tá meio as pessoas usando isso pro lado ruim, né? Tá tanto para ambos os lados, né? Você tem um poder, eles sabem da influência que tem, mas estão usando para lado errado, para fins errados, né? Os fins justificam os meios, né? Então a gente até dá perigoso você colocar foto de eu acho que se sou influenciadora, a pessoa pode ter errado em alguma coisa aí que ela acaba se queimando, né? Como influenciador, né? Então hoje a gente vive um problema sério, né? Principalmente aqui no Brasil, né? De a gente ser mal influenciado. Veio um tempo pra cá, a gente vem sendo mal influenciado, né? A gente não tem pessoas assim que dê bons exemplos, tá difícil encontrar, né? Política, esportistas, né? E tá uma situação bem difícil, né? Poucos pessoas estão fazendo isso. Pô, uma pessoa que eu posso colocar aqui, né? Ela é mundial, né? Eu já até comentei alguma coisa. Ela não é uma pessoa que já vem, né? Já se ficou pós, né? Ele tá muito já maior que a Fórmula 1, né? Que o, o Lewis Hamilton, né? Hoje foi mais um ano da história do George Floyd, né? Do assassinato, né? E ele foi uma das pessoas que se posicionou contra, né? Isso, e ele aderiu tá comandando todo o movimento, né? De mudança até na Fórmula 1, né? As pessoas lá tem sempre no começo antes da corrida, né? As pessoas os pilotos param para fazer um protesto contra o racismo, né? E isso foi por influência do próprio Lewis Hamilton. Ele começou a defender essa bandeira do racismo, né? Principalmente na Fórmula 1, né? Inclusive ele conseguindo mudar a cor do carro dele, que era prata, para preto, né? Isso de uma marca alemã, né? Então ele é uma pessoa hoje que ele é uma boa influência, entendeu? Então eu tive que pegar um inglês, né? Que eu acho que ele é um bom, ele influencia tanto no esporte que ele pratica, tanto é, hoje ele participando da luta contra o racismo, ok? Então o papel do líder, né? É para desenvolver pessoas, é para ajudar, né? E tem algumas atividades principais que o líder deve ter, né? Incentivar o trabalho em equipe, comunicar, né? Com eficácia, é, dentro do seu ambiente de trabalho, ser exemplo para o liderado, gerenciar os conflitos internos, incentivar, reconhecer e recompensar os seus funcionários, desenvolver habilidades nas pessoas e manter a motivação e o clima organizacional positivo, né? Uma coisa que até relacionada aqui, né? Margaret Thatcher foi uma líder, primeira-ministra da Inglaterra nos anos entre os final 80, dos 80 e começo dos 90, né? Ela fala aqui que estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas quem você não é, né? Então você fica lembrando, eu sou primeira-ministra, eu sou presidente, eu sou governador, então tem algo de errado aí. Então você não está fazendo o seu trabalho direito, né? Então, uh, esse papel, uma coisa que eu tenho para contribuir, né? Então, dentro de um TCC que eu estou orientando também, tá? Elas levantaram um dado, né? Eu sabia do dado na parte de direção das empresas, né? Que só 23% dos cargos de chefia eram ocupados por mulheres, né? 23%, né? Daria aí a cada 10 diretores, duas são mulheres, né?
Só que em cargo que é o cargo tático, que é o cargo gerencial, que é o cargo que vai exercer a liderança, que vai estar ali no dia a dia cooperacional, né? Elas me trouxeram que é só 13%. Entendeu? Então isso aí acaba que a cada é, 10 cargos de táticos, né, que são gerentes ou coordenadores aí, apenas uma mulher ocupa esse cargo. Então a cada 10, né, cargos de gerente ou coordenador, só tem uma mulher, né? Então é pior ainda, porque é um cargo que precisa ter essa habilidade de direção. E pelo machismo ainda que há no mundo empresarial, eles acabam não reconhecendo isso nas mulheres. E acabam optando por homens, que é uma visão totalmente machista errada, né? Que não tem nada a ver, né? Mulher pode sim, ela pode sim é, fica mais capacidade até que muitos homens de ser líder, né? De se comunicar bem, por exemplo, e liderar homens também. Então eu vejo isso aí como um preconceito. Isso precisa uma coisa que precisa mudar urgentemente, né? As mulheres têm que exercer mais cargos de liderança, sim, né? É uma coisa que está errada na nossa sociedade como um todo. Então aqui temos estilos de liderança, tá? Tem a liderança autocrática, né? Aquilo que a gente já ouviu na TV em algum lugar, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente já ouviu isso. Isso aí não se usa mais, tá? É uma autoridade burocrática, né? Porque ele tá tudo que tem que acontecer tem que passar por ele, né? A motivação de quem trabalha com essa pessoa não existe, né? As pessoas estão ali por medo de não perder o emprego, de perder o prestígio, né? Então só estão ali por causa disso, essa autoridade autocrática, né? A liderança democrática, tá? Isso aí as pessoas veem como bom, mas tem um perigo, né? O líder fala, agora é vocês que tomam todas as decisões, né? Tá por sua conta. E assim, vamos se decidir tudo em grupo aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, senão o líder ele pode perder os seus liderados. Ele pode perder o grupo, tá? O grupo pode não respeitá-lo mais. Então essa liderança democrática, onde ele joga, né, a autoridade também, né, o poder também para os funcionários ou para quem ele está liderando é um perigo, tá? Então isso aí a gente vê o nome democrático, não sei o que, é bom. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de liderança que o líder pode perder o grupo por causa disso, né? O que é certo que a gente falei, né? O líder tem que ser mais liberal, né? Ele tem que ter confiança nos funcionários, né? Que os funcionários tomem as suas próprias decisões e tem que definir metas e planos de ação para eles cumprirem, né? Isso é quando o líder chega nessa posição, né, nesse nível, quando ele tem confiança no pessoal que está com ele, no que ele está liderando, né? Para que a produtividade seja alcançada e sem conflito, né? E sem a necessidade de toda hora o líder interferir. Tá um caso assim, até o contrário, né? Posso pegar aqui, né? Acho que todo mundo nunca. O Mandetta, na hora que precisou do Mandetta, ele. Porque assim, quando você tem um cargo de ministro da saúde, por exemplo, que era o caso dele, né? É, ele, quando você é um presidente, ele está nomeando os ministros, né? E, e, e assim, e ele passa, ele além de, né? Ele também de ministro, e ele é médico, né? Ele tem um cargo de política, né? Ele é um político de carreira, mas ele também é médico, né? E assim, todos ele era uma pessoa preparada para conduzir o Ministério da Saúde dentro dessa pandemia. E durou um mês. Por quê? Ele começou dentro da sua. Ele achava que ele teria que tinha uma liberdade, né, de trabalho dentro do ministério
e que começou a ter certas interferências, né, de cima que acarretaram que ele não conseguiu mais, né, trabalhar, entendeu? E até como médico ele não poderia aceitar algumas coisas que estavam acontecendo, né? Então isso aconteceu com ele. Ele foi tirado da liberdade, né, dele de trabalho, né? E se ele tivesse ficado até agora, por exemplo, ele era uma hora que precisaria de alguém que tinha conhecimento, habilidade, né? É uma pessoa que eu já vi entrevistas dele, é muito carismática, entendeu? Ele fala que ele foi burro na condução da pandemia, mas eu acredito que a tragédia tinha sido menor, estaria sendo menor. Essa é a opinião minha, tá ok? Tá bom, gente? Então aqui, por hoje é só, ficou um pouco longo o vídeo aí, mas é que o assunto é bastante polêmico aqui, bastante longo. Tá ok, gente? Deixa os comentários aí e até a próxima.